Começando mais um Retratos Podcast. Dessa vez a mesa aqui tá completa. Estamos aqui com 4 pessoas. E eu confesso que nesse episódio eu vou ser a pessoa que vai ficar mais de fora dessa conversa, mas por um ótimo motivo. Ele é um tema muito importante para ser trazido realmente para a mesa. E não podia deixar de colocar esse tema, já que tive essa oportunidade também de trazer esse tema para a mesa. Esse mês, então, agosto, é agosto dourado. E isso é um mês para a gente trabalhar muito o incentivo à amamentação. Quem vai estar aqui me ajudando a conduzir essa conversa, já que eu estou fora ainda desse universo, ainda não sou pai e ainda não, né? Mas estou bem fora desse universo. A doutora Kelly está aqui hoje para me ajudar a conduzir essa conversa. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Hoje, essa conversa está praticamente nas suas mãos. Mas muito obrigado pelo carinho de ter aceitado esse convite de novo e ter trazido até mesmo essa pauta pra gente. E você que trouxe as suas convidadas, então, por favor, se apresente pra gente novamente e ajude essa pessoa aqui a apresentar nossas convidadas também, que com certeza vai ser com uma forma muito mais impactante do que eu. Então, fique à vontade. Primeiro, boa noite. Agradecer a Silene, a doutora Giovana por estar aqui hoje também, e o Rodolfo por abrir esse espaço mais uma vez. E agosto é agosto de incentivo à amamentação, né? Agosto dourado. Então, quis trazer um pouco aí, né? A Silene é consultora, ela vai se apresentar também, a doutora Giovana, pediatra, e para a gente falar sobre um assunto que é tão importante, mas que gera aí muita ansiedade, muitos medos, mas e precisa ser falado mais, não só, na verdade, em agosto, né? Eu acho que é claro que é um mês que todo mundo se fala, né, de incentivo, mas a gente precisa saber que é informação que tem que ser, né, para as mamães a todo momento. Eu gostaria de pedir para a doutora Giovana se apresentar e depois a Silene. Eu sou a doutora Giovana, eu trabalho aqui em Mogi Guaçu, né? Sou pediatra, neonatologista, então estou bem nesse mundo da amamentação, mãe de 2. Uau! Que amamentei os 2, graças a Silene, um, inclusive. Que isso! E que até eu sempre falo muito isso, até para as minhas próprias pacientes, né? Não é porque a gente sabe a teoria que na prática vai dar certo, Ok. né? Então, acaba que mesmo eu sendo pediatra, neonatologista, colocando um monte de criança no peito para amamentar, eu precisei muito de ajuda, inclusive da Si, né? E eu acho que a gente precisa divulgar isso, né? Que a amamentação é uma coisa que não é tão fisiológica e fácil, assim como todo mundo pensa, e que a gente precisa se preparar bem para ela, né? Muito bacana, muito bacana. E agora você, Celine, por favor. Eu sou consultora em amamentação, fui técnica de enfermagem, Ok. trabalhei 30 anos na enfermagem e hoje eu dedico à amamentação. Ajudo as mães que têm dificuldade na amamentação, na primeira hora, que é muito importante, né? Neném mamar. Uma pergunta já pra você. Por que esse tema tão exclusivo? Sendo que você poderia trabalhar com tantas outras coisas que também te dariam dinheiro e você foi querer focar justamente nesse tema. Uma coisa que eu amo fazer. Sempre gostei de cuidar de criança e é uma coisa que eu acho que É um dom, né, Silene? é um dom, acho que é um dom, sei lá. É um dom que ajuda a ganhar dinheiro. Não, mas é que eu gosto mesmo. Às vezes, assim, tem bastante pessoas carentes que às vezes nem têm condições de pagar e eu vou com o maior amor e carinho ajudar, legal. entendeu? Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, Que eu legal. amo, que é um dom que Deus me deu, sei lá. Que Eu legal. acho também. Acho que Gente. muita gente acha. Começando então, já aproveita, já compartilha esse episódio, se inscreve também, não perde nada disso, você já sabe todo o roteiro, então já aproveita, já envia para os amigos e não perde esse episódio. E agora, começando, faz tempo que agosto virou agosto dourado? Faz tempo já, eu não vou saber dizer Só não é realmente divulgado. divulgado. Eu não sei, tem uma data específica? Eu também não sei te falar ao certo, assim, quando começou a ser o agosto dourado, mas que vem sendo trabalhado, assim, com mais ênfase, que todo mundo tá, assim, mais falando sobre esse mês e fazendo todas essas propagandas, não, é bem recente, assim, é coisa de, o quê, uns
uns 3, 4 3, anos. 4 anos. no máximo. Acho. Ou seja, 3, 4 anos para vocês da área até, então é algo que precisa realmente ser explorado mais, com mais carinho, com mais atenção, para de fato isso ganhar notoriedade cada vez mais, né? Gente, agora, explica para mim um pouquinho desse universo, como é que isso funciona, quais são realmente os maiores medos das mulheres nesse sentido. Me ajuda um pouquinho nesse sentido, a entender um pouquinho desse universo, já que eu tô de fora disso. Bom, acho que varia muito. É claro que tem aquelas mamães de primeira viagem, tem aquelas que já é o segundo, terceiro filho. Então, isso são dúvidas. Claro que uma gestação é diferente da outra, um bebê é diferente do outro. Mas quando, né, as pacientes chegam a mim, né, como eu faço parte mais da preparação durante a gestação, é uma dúvida muito, né, assim, na verdade, são muitas informações. Então, primeiro é com relação, claro, à via de parto, né? Tanto a parto cesárea quanto normal, o que que isso vai influenciar na amamentação, se realmente a descida do leite, né? Quando a gente tem a via de parto normal, ela é diferente da cesárea. Então também tem aquela preocupação de medo, eu vou conseguir amamentar, eu vou dar conta, e se eu não conseguir, eu vou ser menos mãe, eu vou ser mais mãe. Então é a preparação, eu tenho que fazer alguma coisa antes, eu não tenho que fazer, eu tenho que preparar meu seio. Antigamente, né, se usava muito, né, a gente sabe que tem coisas que vêm de avó, de mãe, que, né, ai, não, você tem que comer canjica, você tem que passar a bucha no seio, ou até mesmo você escuta, né, de colocar casca de banana, né, para toda a parte ali e também aquele medo de vai machucar, não vai, né, eu fiz cirurgia, por exemplo, de mastopexia, que é retirada, né, ali da parte da mama, ou colocar silicone. Então, isso também acaba influenciando muito e são vários medos, né? Até porque, assim, durante a gestação tem muita influência, né? Eu digo assim, muitos palpites. Então, eu acho que é a fase que a mulher recebe, né, muitos palpites ali. E depois também, eu acho que não, né, depois no pós-parto também, você vai ter leite, não vai, você tá amamentando, o seu filho tá passando fome, tá chorando. Então, são, acho que várias dúvidas que não só chegam até mim, né, de primeira mão, mas eu acho que principalmente na parte da pediatria, né, se gera muito são muitos medos, eu acho, né, doutora Giovana? Eu acho que são muitos medos e eu acho que é uma coisa muito difícil da gente preparar o antes, porque é só vivendo para saber como funciona, né? Tem mãe que a gente às vezes chega para mim numa consulta pré-natal, porque isso também existe hoje em dia, né? A gente faz a consulta com o pediatra antes do bebê nascer, né? Então essa mãe vai gestante no consultório para a gente conversar um pouco, explicar como que é quando o bebê nasce e tudo. E essas mães chegam assim, o que eu posso fazer para me preparar? Na verdade, às vezes a gente fala um monte, né? Olha, você vai ter que ter uma rede de apoio boa, você às vezes não vai conseguir de primeira, às vezes precisa de uma fono, às vezes precisa de uma consultora de amamentação, às vezes precisa de N profissionais ali envolvidos, e essa mãe vai assim, meu Deus, já vou me cercar de tudo, já vou conversar com todo mundo, e flui, né? Aí chega lá, flui a amamentação, a gente não precisa de quase nada, né? O bebê encaixa ali e vai, e tranquilo. Mas a maioria das vezes não, né? E hoje em dia ainda é muito pouco divulgado, né? Esse cuidado todo pós, né? Essa rede de apoio, de consultora, de fono, de uma consulta pré-natal com pediatra. Então, essas mães, muitas vezes, elas se preocupam muito com o parto, né? Porque as mães que não chegam, às vezes, na QL ou em pessoas ou em obstetras mesmo, que se preocupam com esse pós, né? Ela acaba se preocupando muito com a hora do parto, né? E aí chega lá, na hora que nasce o bebê, é fisiológico, todo mundo amamenta, eu vou amamentar e é só querer, né? Tem muita mãe que chega falando, é só querer, não amamenta quem não quer. E, na verdade, às vezes não é bem assim, né? Na verdade, na maioria das vezes não é assim. Caramba, né? Eu não fazia ideia disso. E aí essa mãe começa a passar por um transtorno absurdo. A gente já tem uma queda hormonal enorme, né? Quando a criança nasce. A mãe já passa por um sentimento ruim, né? Quando essa criança nasce, de desconfiguração do corpo, né? Porque saiu uma criança dali de dentro da sua barriga e a barriga ainda existe, mas não existe mais a criança ali dentro, né? Quando que meu corpo vai voltar ao normal? Porque quando você está gestante é tudo muito lindo, né? E então você passa por assim,
é muito hormônio, é muita mudança no corpo. É um serzinho que acabou de nascer, que depende muito de você para tudo, né? Principalmente para comer. E muitas vezes esse comer não tá dando certo, né? Então, imagina você vendo uma pessoa passar fome. Você não sente um sentimento ruim? Agora, imagina o amor da sua vida passando fome, né? Então, Acredito que talvez o sentimento de impotência da mulher, é o muito meu grande. filho, eu não tô conseguindo amamentar o meu filho. É isso que passa na cabeça da mulher? Sim, muitas vezes sim, né? E aquela a tentativa, aí você começa a tentar de tudo para poder fazer aquilo ali dar certo, né? E às vezes você já perdeu tempo. Porque se você já tivesse essa rede de apoio construída na gestação, se você já tivesse todo esse esquema armado, às vezes você perde menos tempo, você sofre menos, porque você tem ali todo mundo ao seu redor para te ajudar, né? A Si, por exemplo, na primeira hora de vida, né, que faz toda a diferença. Acho que você também tem que explicar um pouquinho ali esse contato pele a pele, esse estar com o bebê e com a mãe, né? Toda a experiência que ela carrega aí para ajudar nesse encaixe do binômio, né? Mãe-bebê. Então, isso não tem o que pague, né? Então, acho que às vezes a gente não está munido de tudo isso e às vezes você também não tem nem condição, né? Porque, querendo ou não, no SUS você tem as meninas que ajudam e tudo, mas não é essa ajuda tão específica, né? Exato. E às vezes acaba que não dá certo, né? Caramba. Quais são os pontos mais delicados que você vê que as mães têm nesse momento, mas que pra você, muitas vezes é coisa que se a pessoa tivesse já com você na hora ali, teria sido fácil resolver. Existe algo nesse sentido? Eu acho que a importância da Golden Hour, que é a primeira hora de vida, o neném nasce e já põe em contato com a mãe para mamar ali, para sentir o colo da mãe, né? E depois que o neném faz os pesos, coisinha tudo certinho, aí põe o neném na primeira hora para sugar. Isso é muito importante. A gente estando ali, a gente passa segurança, tranquilidade para a mãe e a mãe se sente mais protegida de saber que tem alguém que está ajudando, que está passando segurança para ela e para o bebê. Poxa, que legal, que legal. Até pra não ter aquele sentimento de, meu, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? Ou de talvez tá tendo uma dificuldade maior e de saber, tá tudo certo só. E para a mãe é muito importante essa primeira hora, por causa do libera ocitocina para a mãe não ter hemorragia, ajuda a produção do leite, vir mais rápido, todo esse processo. Então, nesse caso, é importante pros dois, Para os então. dois, Tem toda uma para a parte mãe e o bebê. realmente ali hormonal acontecendo, né? É o que a doutora Giovana falou. Durante a gestação, a gente tem um pico hormonal muito grande. E depois, no pós-parto, a gente tem a queda também. Só que daí a gente tem todo o processo também com a descida do leite. Então, tem, né, primeiro a descida do colostro, né, e depois a descida do leite. Então, isso tem ali, claro que isso varia um pouco também de mãe para mãe, né, né, de gestante para gestante. Mas a parte hormonal ali naquele momento é muito importante. E querendo ou não, quando o bebê sente ali também, né, a pele, isso é muito importante, tanto para a mãe quanto para o bebê e também para a parte hormonal. Doutora Giovana, acho que para falar sobre isso, E é bem isso mesmo, né? A gente libera muito ocitocina quando você entra em contato, né? A mãe e o bebê ali, quando o bebê nasce, tá? E essa ocitocina, ela é considerada o hormônio do amor, né? Então, assim, é o que conecta mesmo os dois, é o que faz com que tudo melhore para os dois, né? Principalmente para a mãe ali naquele momento. Por quê? Porque quando vem a ocitocina, ela ajuda na descida do leite, né? A fazer com que esse leite flua para o bebê, né? Então, que chegue na boquinha dele. E, além disso, ela ajuda muito na contração uterina, né? Então, na hora que o bebê nasce, esse útero precisa contrair para que toda aquela placenta que estava ali, tudo conectado, comece a contrair e melhore o sangramento, né? Ok. Que tem no pós-parto. Sim. E ela é uma das responsáveis por essa contração do útero, né? Então, ela ajuda muito nessa parte da fisiologia. E esse contato, né? Não sei se é que você não tem contato Sim. zero com criança, mas assim, às vezes só do bebê chorar, né? Quando
com 1, 2 meses de vida, a mãe já começa a pingar leite, né? Caramba. Porque é uma sintonia muito grande entre eles, né? Então, esse hormônio todo que a gente libera ali é muito importante, né? E isso a gente tem no parto normal, claro, mais do que na cesárea, porque a cesárea é uma forma artificial de tirar o bebê da mãe, né? Mas a gente tem muito também nesse contato pele a pele. Então, assim, aquela mãe que precisa fazer uma cesárea, por N motivos, né, que existem indicações, né, para uma cesárea, se a gente faz esse contato pele a pele, ajuda muito na liberação desses hormônios, ajuda muito a mãe e o bebê, né? Caramba. Tá bom, mas assim, na minha cabeça, eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Eu vou só alfinetar vocês aqui para tentar tirar algumas respostas, porque na minha cabeça, como leigo realmente, eu tenho certeza que eu vou fazer algumas perguntas aqui totalmente básicas para vocês, mas é porque realmente na minha posição são perguntas que talvez outra pessoa faria também. E eu vou me colocar nesse papel aqui. Não é lógico. Não é lógico. Deixa eu tentar reformular essa pergunta. Mas na cabeça de todo mundo não é natural que o bebê, em contato com a mãe, ele vai pegar o peito de uma forma fácil? Não. Sério, gente. Porque pra mim era algo realmente fisiológico, encostou ali, ele pluga praticamente. O que acontece é que, assim, né, hoje em dia a gente vive numa sociedade individualista. E pensa que na época que a gente morava em tribo, né, os indígenas, por exemplo, que é uma comunidade que a gente tem mais contato que, né, quando uma mãe não consegue amamentar um filho, a gente tem N mães amamentando N crianças naquele momento. E às vezes uma mãe dá o mamar para o outro e vida que segue, né? E acaba que essa criança sobrevive dessa forma, né? E hoje em dia a gente, por 1000 motivos e 1000 razões, né? Principalmente por passar transmissão de doenças, infecto-contagiosas, algumas coisas que podem passar pelo leite e tudo mais, a gente não faz essa troca mais de mãe, né? Não existe assim, eu não posso dar leite pro filho da Kelly, a Kelly dá pro meu, né? Então, é você e você, né? Ao mesmo tempo existem as fórmulas, né? Que são os leites artificiais e tudo para suprir essa necessidade, né? Mas o que a gente não enxerga é que antigamente, todo mundo amamenta, né? A vaca amamenta o bezerro, por que a gente não vai conseguir amamentar o nosso filho? Mas o que a gente não enxerga é que muitas vezes essas mães não conseguiam mesmo. E algumas crianças morriam, e outras crianças que sobreviviam, talvez sobrevivessem dessa forma, né? De outra pessoa dar o leite, enfim, começar uma introdução alimentar mais rápida, né? Então, existem essas teorias de que a gente, na nossa cabeça, antes de ter um filho, ou se você não é um profissional da saúde que lida com isso, a gente acha que é tudo muito fácil, né? Que no amamento é quem tem preguiça, porque é mais fácil dar a mamadeira, mas não é bem assim, né? Você falando isso agora sobre amamentar outras crianças e tudo mais, eu me lembrei que quando o meu irmão era pequeno, minha mãe dava o leite também para uma outra criança nesse mesmo sentido, porque não sustentava o leite da mãe, não era suficiente. Minha mãe ajudava, então ainda podia fazer isso. Então, e era mais comum, realmente. E provavelmente não é porque o leite dela era fraco e não sustentava ele, é porque eles não tinham uma pega adequada, ou ela tinha alguma coisa que fizesse com que ela tivesse baixa produção de leite, enfim, N outros motivos, porque leite fraco não existe. É? Não. Se você pegar uma pessoa da África desnutrida, ela amamenta o filho. Sim, né? Verdade. Não tem um leite fraco. Então, assim... Isso é um mito, então. É um mito, O que existe é uma baixa produção de leite, é uma mãe que não consegue fazer uma pega adequada com a criança, e a criança não consegue extrair da mama da mãe a quantidade de leite suficiente, porque a pega está errada, né? Então, existem outras causas. Ok. Tá? Mas quais seriam essas causas, se a gente pudesse, para a gente poder meio que linkar isso e listar essas causas? Então, hoje em dia se fala muito de freio, né? Freio do freio labial. Então, a gente tem um freiozinho na língua, que tem umas crianças que nascem falando numa linguagem mais leiga aqui, com freio curto. E aí, ela não consegue fazer o movimento adequado da língua para extrair o leite corretamente da mama dessa mãe, né? Isso é uma causa. Seria a língua presa. Que seria a língua presa, tá? Às vezes tem mães que têm mamas muito grandes,
né? Às vezes tem mães que tiraram algumas fizeram a mastopexia, a redução da mama, e acabou ficando com um pouco, ou com a ejeção ruim do leite, porque o ducto não foi cortado, né? Então tem poucos ductos que saem leite, Ok. né? Tem mães que têm baixa produção por estresse, né? Ok. Então, por depressão pós-parto, né? Então, sim, são N causas. A mama muito grande pode atrapalhar também, então, Também em alguns pode. casos? Também pode, né? Porque fica mais difícil pegar, né, Silene? Sim. Por isso que a gente fala que não tem como você treinar antes, né? Vai muito depois, é a mãe, o bebê, é a PEG, como que tá. E como a doutora Giovana falou, assim, é o ambiente também, né? Porque quem cuida precisa ser cuidado, né? Então, tem todos esses fatores também com relação ao ambiente, um ambiente tranquilo, né? Onde a Silene está muito dentro das casas, né? A Silene, logo depois, né, tem toda a primeira hora ali, mas a Silene dá muita assistência, né, dentro da casa dessas pacientes. Então, realmente é a equipe de apoio, né? É um ambiente que seja mais, né? Assim, querendo ou não, né? Aquele mundo de gente. Porque rede de apoio é assim, é quem vai realmente para ajudar. Né, uma vez uma professora falou assim, rede de apoio é aquela que vai para fazer o café e lavar a louça, não aquela que vai para tomar o café e deixar a xícara. Né, então, tem Aquela bem história, né? De muito ajuda quem não atrapalha. É. E aí tem aquelas, né, você também vive naquele mundo de que, por exemplo, né, ai, você não tá tendo leite suficiente, porque tem os, né, tem todo mundo que você tá ali amamentando e de repente a criança tá chorando, então às vezes não é por, né, mas assim, alguém da família vai falar muitas vezes, ai, esse leite tá fraco, que não existe, ou você precisa, né, chamar alguém, né, você não tá conseguindo, então não, ali muitas vezes para aquela mulher, se já tá naquela, né, naquele ambiente onde ela já tem toda aquela parte hormonal acontecendo, isso acaba gerando também Abalando ainda mais o Exatamente. psicológico dela. Eu acho que é um momento que a gente entra na casa das pessoas, né, na família e na própria pessoa, um momento de muita vulnerabilidade, né? Desse lar que está recebendo um bebê, né? Então, quando nasce uma criança, a família se modifica completamente, né? Então, a gente tem um luto materno muito grande. Essa mãe, esse pai também sofre esse luto, né? Eles perdem totalmente aquela vida que eles tinham. Né? Se a sua noite era chegar em casa, assistir um Netflix, E dormir? dormir, jantar tranquilo, talvez hoje eu não queira jantar, vou tomar só um copo de leite, tá tudo certo. Isso aí vai mudar daqui para frente. E não é uma mudança de um mês e depois você vai voltar para sua vida. É uma mudança por muito tempo, né? Então, quando nasce uma criança, é um momento de muita vulnerabilidade familiar. E é a hora que a gente entra, né? Então, para esses pais permitirem a gente entrar dentro desses lares, né? A Silene ainda que entra dentro, literalmente, da casa, né? E expor todo aquele medo, todo aquele, né, aquele choro que está ali preso e aquela vulnerabilidade toda que você está vivendo, é muito difícil também para a pessoa. Né? Com certeza. Você chegar e falar, olha, eu não estou conseguindo amamentar o meu filho, eu não estou conseguindo dar de comer para ele, né? É muito difícil. Então, é um momento que a gente entra, que a gente também tem que ser muito cuidadoso, né? E que todas nós aqui, com certeza, já erramos várias vezes, Sim. né? E que aí as pessoas falam, ai, porque foi horrível. Às vezes, no meu consultório, ou na Kelly, ou na Silene, porque também nós somos humanas, né? E nem todo dia você tá, assim, com aquele feeling de entender aquela família, de ter aquela percepção Até porque cada caso é um caso também. Exato, né? Então, é muito difícil, assim, né? E as pessoas novo, né? as pessoas se abrem, né, para isso, né? Eu tô passando por um momento muito difícil, você vem aqui me ajudar, né? E aí, nessa hora, Literalmente são seres humanos diferentes, né? Sim. Literalmente. Sim. Né? E são pessoas que você nunca viu, né? Silene entra na casa da pessoa, a pessoa nunca olhou para a cara da Silene, não sabe nem quem é, né? E de repente ela tá ali dentro. Não, vem aqui, ó, senta nesse sofá, eu vou pôr você para amamentar com essa almofada, eu vou pegar no seu peito aqui, olha, no seu seio, vou colocar a boca do bebê aqui. Todo mundo fica olhando assim, né? Assim, o que tá acontecendo, né? Até entender. É difícil demais, né? Para todo mundo que tá ali, Sim. né? Então, para a mãe que tá nesse estado assim, meu Deus, eu perdi meu corpo, eu tô num luto enorme porque eu perdi minha vida. É isso que ela pensa, né? Quando nasce um bebê.
e eu ainda não tô conseguindo amamentar, eu não tô conseguindo ajudar essa criança, e ainda tem uma pessoa que entra aqui e com ela vai, e comigo não. Nossa, tem isso ainda. Tem, a maioria fala assim, eu não sei porque a Silene vai embora, tudo acaba. É, Quando a Silene tá aqui, tudo flui. Então, acho que também faz parte essa insegurança. Mas a Silene, ela realmente é, né, dentro da casa ali, às vezes até passando a noite, né, Silene? Caramba, que legal. É. Você passa segurança, tranquilidade para a pessoa e a pessoa se sente mais segura, e é o né? que a pessoa mais está precisando, às Tá vezes, nesse precisando momento, nesse né? momento. Às vezes a pessoa tá tão perdida que ela precisa só assim, olha, vem aqui, senta aqui, eu vou te ajudar e vai dar certo. E daí você vê o negócio dando certo, você fala assim, nossa, essa mulher faz mágica, né? Que legal. Mas não é, porque é o que ela tá precisando naquele momento, né? De alguém que acolha, né? E isso é muito difícil você ter numa família ou mesmo numa pessoa leiga, porque a pessoa não sabe nem por onde começar. O Exato. pai, então, coitadinho, o pai tá assim, Mas em outro planeta, né? Ele olha e fala, O pai Senhor, o tá, que eu né? faço aqui, né? Pra onde eu vou? Acho que eu vou fugir de casa. Eu espero que esses episódios nossos me ajudem nisso, porque com a Aline já aprendi muita coisa, agora já tô aprendendo mais. Então, isso espero que me ajude muito. Pelo menos já sei pra quem gritar, né? É Então, exato. exatamente. Já é muita coisa. Com certeza. Falando dessa rede de apoio, quais são as pessoas que, na concepção de vocês acreditam que seria interessante, de fato, essa família, essa mãe, ter acesso, se ela tiver essa condição, é claro, mas que num mundo ideal, num cenário ideal, quais são os profissionais que fariam a diferença nesse momento, trazendo toda essa segurança, esse cuidado? Bom, primeiro acho que começa desde a gestação, né? Eu acho que o apoio começa ali, desde né, quando você descobre. Então, tanto é que quando eu faço a minha avaliação para toda essa preparação durante a gestação, eu gosto muito que vá realmente ali o acompanhante, até mesmo o marido, porque a gestação não é só da. Antigamente era, né? Era da mulher. Tanto é que antigamente também, quando a mulher entrava para trabalhar de parto ou ia ter o seu bebê, o pai ficava do lado de fora, você tinha muito essa visão, fumando charuto ou, né, ali só esperando. E agora não, ele participa realmente. Então, essa participação, eu acho que começa lá no início. Então, aí você já sente a segurança da mãe estar ali, né? É alguém que está ali com ela desde o princípio, tá? E claro, no mundo ideal a gente tem, né? Acho que informação hoje é poder, né? Saber utilizar, mas tomar cuidado também com o Google, porque você vai procurar as coisas, então, enfim. Você morre em meia hora. Exatamente. E claro, né, é toda uma equipe de profissionais, como, né, consultoria de amamentação, a consulta hoje, eu falo muito da consulta né, da pediatria, até mesmo, né, no pré-natal, a parte né, o obstetra ali também é uma das primeiras pessoas que a paciente vai ter o contato, então é quem destrincha muitas coisas. Ok. A parte de nutrição, fono, enfim, e claro, a rede de apoio, que é a família também, né? Mas realmente ali, não só também, como a gente falou, adentrar ali, né? Mas eu acho que tem que ter tudo, tem que ter o limite também, né? Eu acho que tanto dos amigos, da família, estão ali para saber que está ali para ajudar. Então, assim, respeitar também. Acho que primeiro começa ali, é uma palavra muito ali, que é o respeito para aquela mãe, para aquela família que está se iniciando ali. Uma pergunta. O bebê chegou hoje em casa. No dia seguinte é dia de receber visita em casa? Não. Porque ainda é muito comum isso, né? Ah, eu quero ir lá ver o bebê. Na verdade, as pessoas já vão no hospital até, né? Então, assim, a mãe tá lá, num pós-parto, às vezes semi-despida, né? Sangrando, né? Descabelada. E aí tem com Vulnerável. dor, né? Porque dói, independente da via de parto, né? Mesmo que Sim. seja um parto normal, que a gente fala que não tem dor, dói o seio, né? Você tá Você desconfortável. acabou de passar por um processo todo, né? E aí você entra dentro do quarto e tá toda a família. A sogra, o sogro, o papagaio, o periquito, a avó, o pai, a mãe. E Se você falar não, e você a achar criança? é ruim. Né? Vendo você com a dificuldade de amamentar ele a primeira vez, aquele momento todo. Às vezes você passou a noite toda em trabalho de parto, você tá esgotada, né? E aí o que você precisa ter fundamentalmente aí para ter um leite? Descansar, né? E aí você tá com o quarto cheio de visita, cheio de gente em volta, e a última coisa que você faz é descansar, né? Qual Então, dica você daria para a mamãe nesse momento agora, então? Eu daria para ela não receber visita e ficar geralmente com quem
pudesse passar segurança, tranquilidade para ela e que fosse ajudar ela nesse momento, entendeu? Boa. É. E o que a gente poderia falar e passar de recado para a pessoa que costuma pedir para visitar essas crianças nesse dia? Você sabe que faz um tempinho eu tive uma paciente que ela teve, né? O bebê, ela estava em casa, ela estava na casa da mãe, na verdade, porque muitas, né, às vezes, de ficar sozinha em casa, vai, ou na casa da mãe, da sogra, onde se sente ali confortável, até mesmo pelo ambiente, né, daquela insegurança de ficar sozinha. E aí ela estava comentando que, né, o tempo inteiro eu fui lá atender ela no pós-parto para muitas vezes, né, o meu, né, ali eu não dou consultoria de amamentação. Eu tenho até o curso, mas assim, são muitas outras, né, não é a minha prática, Ok. né, mas eu ajudo com relação, né, a posicionamento na hora da amamentação da mãe, né, por conta de dores, enfim, a parte de cicatrização da cesárea. E também quando tem, né, a pega tá incorreta, muitas vezes a machuca a mama. Ok. Né? Então, aquela mulher vai sentir a dor para amamentar. Então, o laser é uma forma hoje de ajudar na cicatrização. Antigamente a gente não tinha. Hoje existem muitos recursos, né? Mas ela estava comentando que assim, o tempo inteiro na casa da mãe dela chegava a visita. E ela estava cansada, ela tinha a rotina dela. Então chegava o bebê, estava quase dormindo e de repente, né? E também questões ali. A gente veio num tempo agora de muita bronquiolite, né? Que é um fator que internou bastante bebês ali por conta, né, de vários fatores, até mesmo de visitas muito cedo, né? Caramba. E aí ela estava comentando que uma prima, enfim, chegou e falou assim: ah, mas o seu marido sai e volta do trabalho e pode pegar o filho porque eu não posso. Então, Sustenta minha casa, me ajuda a pagar minhas contas, aí a gente conversa. então ela estava querendo se comparar, né? Porque ela também queria, e aí ela estava se comparando ao pai. Meu Deus. Então, é por isso que eu falo que existe muito, né, ali a falta De noção. de entender a situação. É muito difícil, muito, né? difícil. Eu acho que é uma das piores coisas, assim. Por isso que eu acho que antes desse bebê nascer, a gente tem que alinhar muita coisa, né? Então, eu acho que você tem que sentar com o pai, você gestante, né? Uhum. E colocar os seus limites já ali. Olha, o meu limite vai ser não ter visita, não quero ninguém. Nesse momento eu quero fulano, eu quero ciclano com a gente, eu quero você comigo, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque eu acho que isso o filho é do casal. Mas quem passou por tudo e ainda está passando por todo o processo é a mãe, né? Então, o pai tem que estar ali disposto a dividir as tarefas e ajudar, né? Então, quem vai cuidar dessa casa? Enquanto essa mãe talvez vai passar 24 horas com esse bebê no colo, né? Nos primeiros dias de vida. Quem vai cuidar dessa casa, né? Quem vai fazer compra, quem vai ver o que vai comer, quem vai né, ver o que tem que comprar e tudo mais, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E eu acho que isso tudo é bom a gente alinhar antes do bebê nascer. Porque depois que o bebê nasce, não adianta, você tá em outra, né, em outro planeta. Você tá ali 7 dias sem dormir direito, cansado, esgotado, com o bebê no colo, e aí alguém chega para você e fala, tá, eu posso te ajudar, mas o que você quer que eu faça? Não, eu não sei lá, vê aí o que tem que fazer, você tem que lavar roupa, você tem que cuidar da casa, se tem que lavar louça, eu não sei, né? Então, essa coisa da mulher ter muito de pensar, né, na casa toda e de pensar em tudo, quando o bebê nasce, você não consegue, é humanamente impossível, né? Então, você Sim. tem que ter as tarefas bem divididas, isso já vai ajudar muito essa mãe, né? E eu acho que isso é uma coisa que você tem que acordar muito com o seu parceiro, né, ou sua parceira, para poder organizar certinho, né, e fazer com que as coisas fluam bem, né, dentro da rotina da casa, né, a Silene, até isso ela faz, às vezes ela vai acompanhar tanto aquela mãe que ela vê lá, tá faltando papel higiênico, ela chega com o rolo de papel, gente, ó, comprei papel higiênico para casa, viu? Silene, Porque tá faltando aqui, eu vi que ninguém podia comprar, ninguém ia sair, então a Silene, ela é uma rede de apoio bem completa, né, assim. eu já tive maridos que falaram assim, pais, né, que falaram assim, eu queria ganhar na loteria para deixar a Silene aqui no quartinho e dormir aqui, né? Eu tive um que falou uma vez assim, não sei, você e a Silene usam algum perfume, porque quando vocês chegam aqui, a minha mulher muda. Mas, né, eu acho que É o acolhimento, né? Acolhimento, porque sente segurança, né? Já fica a dica aí, ó. E o próprio bebê sente, né? Tinha um óleo essencial para vender para as mães. Assim, ó, esse aqui é o meu cheirinho
Então, quando eu sair, você vai deixar aqui no ambiente. É. E até os próprios bebês sentem essa segurança, né? Então, quando vem alguém seguro, pega eles estão lá naquele choro, todo desorganizado, chega alguém seguro, pega a criança até relaxa, né? Eu lembro muito da Helena. A Helena minha vivia nervosa, assim, ela teve um monte de coisa, né, Silene? Mas ela tinha refluxo, chorava demais. Aí a Silene chegava em casa, ela pegava a menina no colo assim e falava: Por que você tá chorando, Helena? Pode parar agora, tia Si tá aqui. Aí a Helena ia fazendo assim, ó. Meu pai falava: Eu tenho certeza que ela traz umas gotinhas de Rivotril e dá pra essa criança. Sério Porque ela é a segurança, né? É aquela coisa de estar todo mundo tão desorganizado, a casa tá tão fora do eixo que a criança sente, né? Então, a criança é a frequência da mãe, né? Então, se essa mãe tá desorganizada, se essa mãe não tá bem, se essa mãe não tá bem amparada, a criança vai sentir, né? Você contou que em uma das suas gestações você também precisou de ajuda. Precisei. Conta um pouquinho disso pra gente, por favor. A Helena nasceu e ela, pra gente ver como casa de ferreiro espeta de pau, né? Ela nasceu e ela não conseguia fazer a pega adequada. Até hoje na verdade, a gente fez um diagnóstico depois, né, que eu fui até para São Paulo para ver se a gente achava uma resposta, porque eu não me conformava que eu não conseguia amamentar a menina. Mas ela não conseguia fazer a pega adequada e ela estava perdendo peso, né? Eu deixei ela passar bastante fome, coitada. Ela, até 40 dias de vida, ela não tinha recuperado o peso de nascimento. Que o bebê, quando nasce, ele perde um pouquinho de peso, né? E aí, o ideal é que ele recupere em 7, no máximo, 10 dias, né? E ela, com 40 dias, ela pesava menos do que ela tinha nascido, né? Ou seja, o seu psicológico também foi embora, né? Não, eu totalmente desorganizada e eu falo, já falei isso várias vezes, que eu acho que eu passei por uma depressão pós-parto que não foi diagnosticada, né? E aí eu, assim, naquela noia, não, eu sou neo, imagina, essa menina vai mamar, essa menina vai mamar, essa menina vai mamar. E eu não conseguia pôr no peito. Punha, né, mamava, e aí com 40 dias de vida, que ela estava nessa situação, chegou num ponto que eu falei, não, eu vou ter que dar fórmula, não vai ter jeito. Na verdade, não foi nem eu, foi uma colega minha, Tati, né, que foi lá em casa e falou, chega, não dá mais, uma pediatra. E ela falou, não dá mais, a gente precisa pôr fórmula nessa menina, olha o que nós estamos fazendo com ela. E aí eu comecei a fazer translactação, que é uma forma de amamentar, usando uma sondinha junto com o seio. E aí a criança mama o seu leite e mama a trans, né? E aí eu comecei a fazer isso, mas eu não me conformava mesmo assim, de que ela não mamava exclusivo no seio, né? E aí a gente já tinha corrigido pega, a Silene estava em casa dia sim, dia também, a gente corrigia tudo e nada dava certo. E aí a gente acabou, e eu tinha muita dor, né? Até acho que uns 3 meses, mais ou menos, doía. Chegavam perto de mim com ela assim, acho que ela tá chorando, tá com fome. Eu, ai, meu Deus do céu, vou ter que amamentar essa menina e com dor, né? Então, assim, você passa por um processo muito, porque dor é fisiológico, né? Você não quer sentir, né? Vai além do amor que você sente pela criança, né? É dor. É dor, né? E aí nossa, desesperada e tal. E aí a gente foi para São Paulo, numa casa especialista em amamentação, numa fono, né? Assim, na época aqui, ela tá com 6 anos. Na época que não tinha muito fono, que fazia bem esse papel. Hoje a gente tem muito mais, né? E aí a gente foi e a gente fez, que eu tava com pouco leite, pouca produção, mas acho que por conta de todo o estresse que eu tava passando a esse tempo todo, né? E ela dormia muito mal, ela chorava muito à noite, então aí eu não dormia de dia, não dormia de noite, né? E além disso, eu tinha essa dor provavelmente porque eu fazia um fenômeno que chama fenômeno de Renault no peito, que o peito faz uma vasoconstrição, o seio, ele faz uma vasoconstrição dos vasos dele, sanguíneos, quando o bebê vai ao seio. E aí isso causa uma dor absurda. Nossa. Né? E aí eu fui assim com a translactação e ela foi amamentada até 1 ano e 1 mês. Com a trans e com o seio, né? Então, assim, foi bem pesado. A Silene me ajudou muito nessa época, ela dormia em casa para me ajudar e tal, com a sondinha e tudo, né? Assim. E aí... Só te cortando,
Então é mais um motivo que faz muito sentido realmente esse episódio, porque se você, com todo o seu conhecimento, com toda essa bagagem, com todo esse auxílio, ainda passou por tudo isso, com o seu psicológico e tudo sim. mais, imagina as mães que chegam e falam assim, ó, segura que o filho é seu. Exato. Meu Né? Deus. Por isso que precisa de muita informação, por isso que você precisa ter sempre alguém atento, né, aos seus sinais, os seus de mãe, né, de que você tá bem ou você não tá bem, né, aos sinais do bebê, né, então eu acho que precisa ir muito além, né, não é só, por isso que eu sempre falo, a rede de apoio, pai, vovó, ok, ela tem que existir, né, mas a gente precisa de mais, né, a gente precisa ter alguém atento a todos esses sinais. Né? Outra coisa que é muito importante, que ainda não se tem muito, é a parte da psicóloga dentro, tanto da gestação e no pós-parto, é muito importante. Sim. Porque é algo ali na cabeça, né? Acho que é um carrossel de emoção, né? E de tudo. É que nem a doutora Giovana estava falando, né? Nós somos profissionais da área da saúde. Quando a gente não consegue fazer algo que é para nós, né? E a gente tem. Então as pessoas também esperam que você Sim, claro. seja perfeita Muita naquilo. cobrança, né? É muita cobrança. É muita. E a mãe é cobrada também. A mãe é a primeira coisa. Se alguém vê uma mãe com um bebê no colo, já olha pra cara dela e fala assim: que lindo, foi parto normal ou cesárea? É a primeira pergunta. Ninguém quer saber por quê, nem como, nem quando. Foi parto normal ou foi cesárea? Segunda, você tá amamentando? Né? E são os dois maiores tabus, né, que a gente passa, né? Se você não conseguiu um parto normal, ou se você não quis um parto normal, o problema é seu, ninguém tem nada a ver com isso, né? Verdade. Ninguém tem, o que tem a ver pra você, ou se minha filha nasceu de cesárea ou parto normal? Vai mudar o que a sua vida? Por que esse julgamento, né? Verdade. Então, assim, é muito pesado isso, sabe? Pra mãe em si, né? E contando ainda que hoje em dia a mãe, ela é uma mãe que trabalha geralmente, né? As pessoas trabalham, têm uma vida, ou mesmo as pessoas que não trabalham fora são muito ativas hoje em dia, né? É muito difícil você pegar uma pessoa que fica trancada dentro de casa o dia inteiro, lavando, passando e cozinhando. Ponto, né? Então, hoje em dia, as mulheres são muito ativas, e aí você acaba com isso, né? Porque, de repente, você tem um ser no seu colo 24 horas por dia que você não consegue fazer xixi porque ele tá chorando. Né? Então, assim, é muito pesado para a mulher esse começo, né? E eu acho que isso tem que deixar bem claro, né? E isso atrapalha muito a amamentação, né? Sim, muito. A amamentação... muito brusca, né? Se a pessoa não leva isso bem, se a pessoa não leva isso com leveza, né? Eu acho que piora muito, porque daí vem todo o hormônio, vem todo o estresse, e tudo isso faz com que você tenha pouca produção de leite. E precisa prestar atenção, porque a depressão pós-parto é algo, hoje em dia, mais comum do que se imagina. Principalmente no mundo que a gente vive Eu hoje. poderia afirmar que muitas mães tiveram e nem sabiam disso. Certeza. Sim. Com certeza. Né? Ou seja, tem que ficar literalmente atento aos sinais. Sim. Caramba, gente. Que loucura. Outra pergunta que vocês citaram também, a fono. Como a fono pode ajudar nesse momento? Acho que é mais fácil. A fono, quando a gente tá com uma amamentação que não está indo bem, porque às vezes assim, é só uma correção de pega, alguma coisa assim que a técnica mesmo, né, a consultora de amamentação, ou mesmo nós pediatras, até a Kelly, a gente consegue organizar e tudo, né? É prematuridade também, é algo que a fono vai ser bastante... Isso. E aí, assim, quando não é só isso, né, aí a gente sempre encaminha para fono. Por quê? Porque pode ter esse freio curto, né, que ela vai avaliar, ou ela vai ver se a gente consegue só trabalhar esse freio, ou se a gente precisa fazer o pique do freio. Mesmo quando a gente faz, né, falando num termo bem leigo, né, o pique na linguinha, a gente precisa da fono pós, né, para que ela faça com que não forme calo, com que esse freio fique adequado, com que essa língua suba adequadamente na boquinha do bebê, né. Às vezes esse bebê tem um pouco de hipotonia oral, né, então precisa trabalhar a musculatura da face para que ele consiga acoplar melhor ao seio da mãe. Então, assim, são N motivos que a gente precisa de fono, né. O bebê prematuro, porque ele tem essa hipotonia, ele tem uma boquinha pequena, ele tem a linguinha que às vezes não sobe tanto, então ela também vai trabalhar isso tudo nele para que ele consiga depois pegar melhor ao seio, né? Então, a fono, ela é utilizada muitas vezes. Que bacana.
Quando a gente tem problemas graves de amamentação, a fono sempre entra, né? Isso eu também não imaginava. Hoje, a osteopatia, né, que é uma parte ali lá da fisioterapia, né, a osteopata hoje adentra muito nisso também, por conta que Sim. já vem relacionado também a posicionamento do bebê no ventre. Às vezes um bebê que está pélvico sentado por muito tempo, né, nasceu pélvico sentadinho, então, né, normalmente a cabecinha mais inclinada, ou, né, vários fatores aí que vêm desde o ventre de posicionamento, então na hora da amamentação, esse posicionamento também vai interferir na amamentação. Caramba! Que É muita legal. coisa, a gente tem que pensar em muita coisa. Por isso que essa criança tem que ser avaliada e tem que ser avaliada por multiprofissionais, né? Sim, Então, quando a amamentação não está dando certo, o ideal é que a gente tenha essa retaguarda de todo mundo junto, né? De uma equipe multidisciplinar para que faça com que isso dê certo. E muitas vezes nem assim a gente consegue fazer com que dê certo. caramba. E tá tudo bem, Sim. né? É isso que a gente também tem que pôr na nossa cabeça. Porque às vezes a gente tenta tanto, que a gente começa a enfiar na cabeça da mãe, né? Que ela precisa daquilo e que o bebê precisa daquilo para sobreviver, né? E aí ela carrega uma culpa materna enorme por não ter conseguido amamentar. Sim. Então, assim, a gente também tem que saber a hora de parar e falar, olha, tá tudo bem. Seu filho não vai morrer com a fórmula, né? Vamos dar um leite, uma fórmula e tá tudo bem, Sim. né? Então, acho que na hora que a gente tira essa culpa dessa mãe, ajuda muito. Eu tenho um caso que eu até queria compartilhar sem falar nomes aqui e tal. Mas eu tenho uma paciente que é agora, recente, né? Ela tem um filho mais velho que ela não conseguiu amamentar, né? E aí ela chegou para mim e a gente, não, vamos tentar. Ela tá com bastante leite, tá indo bem, assim, na produção e tal. E essa bebê nasceu pequenininha, boquinha bem pequenininha, e essa bebê não pegava direito. Aí foi na fono, a fono falou, olha, tem um freio duvidoso, a gente vai ter que avaliar de novo. Avaliou, resolvemos, porque a criança não estava ganhando bem peso. Resolvemos fazer o piquezinho, a cirurgia, né? Para que melhorasse o freio. Melhorou o freio e essa criança continuou não ganhando tão bem peso, continuou não indo tão bem. E aí chegou uma hora que a mãe chegou no meu consultório esgotada, né? E eu falei, olha, eu acho que a gente está tentando de tudo, né? Então, vamos levantar a bandeira branca, né? Chega, a gente fez tudo que a gente podia, né? Para com isso e vamos para a mamadeira um pouco. Você pode tirar o seu leite, colocar na mamadeira, que também é uma forma de amamentar, Sim. né? A gente já estava complementando com colher dosadora e tal, e ela estava esgotada com aquilo. E aí eu falei para ela, ó, então vamos para a fórmula e vida que segue. E ela, péssima, né? Na hora que eu falei aquilo, parece que ela até deu uma aliviada, né? Tira um peso, né? E aí ela foi para casa. E aquele seio cheio de leite vazando, e ela, assim, péssima com aquilo, ela resolveu colocar a menina de novo no seio. E aí ela voltou depois de uma semana e falou assim pra mim, doutora, a senhora vai achar que eu sou louca, mas assim, ela tá mamando. E aí eu olhei pra ela e falei, como assim? Ela falou assim, não, ela tá mamando, agora eu tô com ela aqui, eu tô fazendo um pouquinho de translactação, que foi essa com a sondinha que eu fiz, que ela também fez com o primeiro, então ela já sabia fazer. A Silene até ajudou ela também. E aí ela falou assim, e agora resolveu mamar, então assim, tá mamando. Então eu acho assim, na hora que a gente tirou aquele peso, daquele negócio de, olha, tem que, eu acho que ela relaxou. E Ela falou, olha, tava doendo tanto o meu seio, porque tava tão cheio que eu resolvi colocar ela pra mamar, pra ver se só tirava um pouquinho, pra dar uma aliviada na dor. E a menininha pegou. Então, assim, pra gente ver como a cabeça nossa influencia muito no processo, né? E eu vou te falar bem a verdade, eu me senti muito culpada. Porque eu falei, por que que eu não libertei essa coitada dessa mãe antes? Né? Por que que eu não cheguei nela e falei, olha, tá tudo certo, né? Vamos pra fórmula e pronto. Né? Então, passou por tanta... Lógico, precisava da frenotomia. Ela foi crescendo, foi engordando, né? A boquinha foi melhorando, a musculatura. Então, teve todo um processo também. Não é mágica, né? Sim, não é que foi um milagre. Mas, assim, eu acho que só de tirar o peso dessa mãe, o tanto que ajudou ela conseguir amamentar, né? Cara, que legal. A cobrança é muito grande sobre a amamentação. As pessoas cobram muito, elas não ligam para a mãe e falam assim, tá tudo bem com você, não? Você tá amamentando?
Você entendeu? Sim. Tipo assim, a mãe tá lá, passou por um processo de cesárea, parto normal, tá cansada, não tá acostumada com aquela rotina de ter que acordar de meia em meia hora, de uma em uma hora, e toda hora, às vezes, nem dorme de preocupação de saber se o nenê tá respirando ou não. Então, e as pessoas cobram muito, e aí ela fica com aquilo na cabeça. E aquilo vai virando uma bola de neve. É um mantra que vai sendo repetido ali, né? Eu sempre falo, ó, a hora que vocês ficarem tranquila, tenta para ficar tranquila, desencanar, aí as coisas vão fluir. Aí vai devagarzinho. É um dia de cada vez. Você está aprendendo, o bebê está aprendendo, o esposo está aprendendo, é tudo novo. Sim. Então é um dia de cada vez. Caramba. É justamente tirar o peso. É tirar o peso, né? É não julgar, né? Eu acho que é o principal. A gente tem que escutar todas as histórias e não julgar, né? Porque a gente julga Primeiro muito é o outro, julgar. né? É. A Primeiro gente já processo que a chega... gente faz é julgar. A maioria é assim. Nossa, mas por que que ela não tentou normal? Nossa, mas por que que ela não tá amamentando? Nossa, mas será que ela não conseguiria mesmo? Né? Será que não tá faltando um pouquinho mais de esforço? Não, a gente não pode julgar, né? Sim. A gente tem que deixar, cada um é único, Sim. né? E Exatamente. cada gestação é única, né? Então, às vezes, se você não conseguiu nessa, na próxima você consegue, né? Às vezes é único. Depende de como tá a mãe, depende de como nasce o bebê, depende de como tá a pega, depende de tanta coisa, né? Tantos fatores. Eu tive uma paciente que uma vez ela falou, esses tempos atrás, agora que a gente entrou realmente no Agosto Dourado, e ela colocou assim nos stories, ela falou assim, tem que falar que amamentar dói também, não só romantizar, porque dói. Ela colocou, né? Tô aqui de madrugada e a gente sente, é o psicológico, é o não dormir, é a mama que dói. E as pessoas, né, muitas vezes, né, colocam aquela coisa, todo mundo fala margarina, né, a família, né, tudo ideal. E ela falou assim, eu sinto dor, porque para mim, né, às vezes o processo, cada uma sente de uma maneira, né? Então ela falou assim, tá sendo tão difícil e as pessoas, né, não às vezes não enxergam o que a gente está passando. E dói, tem que falar que dói. Ela colocou várias vezes. E tem umas pessoas também, tem várias mulheres que têm muita sensibilidade na mama, isso já é da pessoa. Então, quando o neném nasce, algumas mulheres não conseguem mesmo. Então, acho que a gente tem que respeitar, Sim. entendeu? Porque às vezes ela não consegue, não adianta você tentar, você conversar. Então, eu acho que você tem que respeitar a pessoa, não julgar, porque a gente só julga, né? Sim, sim. Entendeu a melhor maneira de manter essa criança viva, né? Vamos falar assim. E essa mãe, né? É verdade. Essa mãe viva. Porque depois que nasce, né, parece que tudo se transforma ali. Então, toda a preocupação vai pro bebê. E aí, né, E a ninguém mãe? chega ali e pergunta como você tá. É. Né, ela falou, ninguém pergunta como eu estou. Né? Então é por isso que a gente fala muito que quem cuida precisa ser cuidado. Então a mãe precisa dormir, a mãe precisa se alimentar, a mãe precisa tomar um banho. Então é por isso que a gente fala, a mulher ela né, vem desde muito antigamente que ela né, ela faz tudo em casa, ela é do lar. E as pessoas ainda continuam vendo isso. Principalmente, né, quando é avó, né, algumas mães que, né, veem que a mulher ela tem que tá ali para tudo, para o marido, para ainda se tem isso, é uma coisa que se quebrou, mas ainda se tem muito disso, né? Então, se você não consegue, como é que você não vai criar? Você tem que aprender a criar seu filho. Então, né? Você tem que amamentar, você tem que fazer a comida, você tem que. Então, acho que se tornou algo que ali, né? Eu acho que acaba virando, que nem a Silene falou, uma bola de neve na cabeça da mãe. E aí ela esquece também, né? Aí ela tem aquela cobrança de não só como mãe. Ela tem a cobrança de ser mulher também. Exato. Né? De estar bem, de estar linda, cheirosa. Com a casa armada. Com a casa armada, disposta. Né? E é o tempo dela. Então, a parte hormonal ali, o puerpério hoje, dura em torno de 1 ano. Caramba. Muitas vezes. É um luto, né? É mudar uma fase, né? Você muda uma fase da sua vida. Né? É igual quando você casa. Você sai da casa da sua mãe, né? Você tinha tudo pronto, tudo organizado, tudo bonitinho, aí de repente você vai morar com outra pessoa que tem outros costumes, que tem outra forma de pensar, né? E aí começa a ter conflito, né? Nossa, quando a gente namorava era tudo lindo, né? É mais ou menos isso. Você quebrou um padrão seu de vida para começar outro.
E quando nasce a criança, é a mesma coisa. Você está quebrando de novo aquele seu padrão de casal, de estrutura, de casa, para começar outro, né? Exatamente. E aquela história, né? O óbvio, ele precisa ser dito. Porque assim, na cabeça, vou colocar minha. Cara, eu tenho que me preocupar com o bebê. O bebê não sabe falar ainda. A mãe, ela sabe falar, então ela sabe pedir ajuda. Só que muitas vezes não, né? É o que vocês estão falando que pra mim tá fazendo sentido total. Porque realmente, cara, ok, o bebê precisa dessa ajuda, dessa atenção. Ok, mas e a mãe? Como é que tá rolando isso por trás na cabeça Porque dela e muitas tudo? vezes ela não vai falar. Às vezes ela, né, vai ficar com aquela, não, por que que eu não consigo? Não, eu consigo. E aí ela fica, né, absorvendo tudo aquilo. É. Então, E é o que ela vocês não- disseram. Sim, eu acho que, na verdade, o que a gente tem que entender é que o bebê, ele não precisa de cuidado, ele precisa de mãe. O bebê precisa da mãe, porque ele não quer ninguém. Quando ele nasce, ele não quer ninguém. Ele não quer o colo da avó, ele não quer o colo do pai, ele não quer. Ele quer a mãe. Mãe. A mãe é que tem o batimento cardíaco de quando ele estava lá dentro da barriga, então é onde ele se sente seguro. É a mãe que tem o cheiro que ele conhece. É a mãe que tem o leite que ele tem instintivamente, né? É o que ele procura, né? Que é o alimento. Então, ele não quer nada. Ele quer a mãe. Só a mãe. Só que imagina você ficar com um bebê 24 horas por dia, 7 dias da semana. E sem o Grudado restante em do você, suporte ainda, né? né? Então, assim, às vezes você vai fazer, eu tenho mães, né, que chegam no meu consultório esgotadas, né, até mais magras do que quando elas Uau. começaram a gestação, né, e que elas falam assim, eu não consigo fazer xixi, eu tenho que fazer xixi com ele no colo, porque eu não tenho com quem deixar, eu não tenho rede de apoio, eu fico sozinha em casa o dia inteiro com essa criança. E aí você olha para a mãe e fala, meu Deus do céu, essa mãe não tá bem, né? Que ela chega, porque olha a vulnerabilidade dela chegar para um desconhecido, que sou eu no caso, né? E falar isso, né? Então ela realmente não tá bem para estar ali, né? Então a gente precisa cuidar dessa mãe, Com certeza. né? Nossa. Por isso que vai muito da gente prestar atenção, porque a depressão pós-parto gera vários outros fatores. De não conseguir amamentar, de não conseguir cuidar, de não chegar. E assim, realmente é algo sério que precisa ser falado mais. Quais os sinais que são muitas vezes silenciosos, na maioria das vezes, mas que essa mulher ela deveria prestar atenção, e mais do que a mulher até, esses parceiros dessa rede interna ali de apoio, deveriam prestar atenção e observar nessa mãe para tentar dar o máximo de cuidado realmente, de conforto para essa mulher. Quais são os sinais que essa pessoa ela deve observar para tudo isso? Bom, eu acho que assim, primeiro, claro que, né, isso vai muito de uma visão também da parte de, né, psicologia, né, da parte, acho que falaria até muito mais até a Tamires, que eu quero muito trazer ela para falar sobre isso, de saúde mental materna. Ok. Né? Mas eu acho que claro que a gente tem o choro, né? A gente tem aquela coisa de não querer cuidar, de não querer chegar perto do bebê. Então é claro que tem que ir observando aos poucos, porque tem aquele momento que acontece depois, né? Mas é uma coisa que se torna rotina também. Eu acho que quando aquela pessoa começa a se fechar muito, então eu acho que assim, são pontos que a gente precisa observar, mas além disso, eu acho que vai muito além, né, doutora Giovana, dessa E parte. eu acho que, principalmente, o começo, assim, que eu enxergo muito, são essas mães que querem dar conta de tudo. Então, sabe aquela pessoa que dá conta da casa, dá conta do filho, dá conta do marido, dá conta... Não quer rede de apoio. Não quer rede de apoio e fica sozinha fazendo tudo. Se acha autossuficiente. E aí, essa mãe, ela entra numa estafa, né? Porque ninguém dá conta. Ninguém dá conta. Ela precisa dormir. Algum momento do dia, essa pessoa precisa descansar, né? É humanamente impossível. Caramba. Quais foram os casos mais curiosos que você já atendeu? E não precisa ser só caso triste. Caso mais curioso, seja triste, seja alegre, que você fala, cara, isso aqui eu lembro com carinho, que foi realmente curioso e foi ou gratificante pra você. Tem algum assim que você lembre? São tantos, né, filho? Tenta lembrar pra gente, então, porque eu vou querer saber essas histórias. Mas conta pra mim, o que é essa boneca? Essa boneca é que eu ensino as mães a pôr no peito, ensino os cuidados, a dar o banho, ensino tudo Tudo com a boneca. com a boneca. Com a boneca eu faço uma consultoria antes na casa,
leva a boneca e o pai, a mãe ensina a mãe a dar o banho, a trocar, colocar a fralda, ensina o pai. Hoje em dia, a maioria dos pais são mais participativos, ajudam, querem aprender, querem ensinar, querem fazer, né? Eles querem fazer, então eu ensino tudo com a boneca, com o peito, com a. Poderia mostrar um pouquinho pra gente disso tudo? Podia. Por favor. Sullivan, tá pegando bem? Então, as mães eu ensino a trocar o neném, né? Então, tudo que for fazer com os bebês, hoje em dia, independente de qualquer coisa, você conversar com o bebê, ó, nós vamos tomar banho, nós vamos trocar, nós vamos colocar roupinha, agora a mamãe vai colocar você no peito para mamar e vai dar tudo certo. Calma, que nós estamos aprendendo. Então a gente vai passando segurança. Eu sempre falo para mães, passando segurança e tranquilidade para o bebê vai ficar mais calmo e tranquilo para conseguir amamentar para tudo. Se a mãe fica muito nervosa, ansiosa, insegura, o bebê sente toda essa insegurança do bebê, da mãe. Ok. Aí ele vai chorar mais do que a mãe. Sim. Então, se você conversar com o bebê, passar segurança para ele vai se sentir mais seguro e protegido. Ok. Então, eu ensino o banho, ensino a pôr no peito, ensino a trocar, ensino a fazer a armazenar o leite, a guardar o leite, tá? Então, as mães, no começo, eu ensino elas a. Antes do bebê nascer, elas perguntam, Silene, o que eu posso fazer com a mama? Eu ensino elas só tomar sol. 10 minutinhos de sol, qualquer horário do dia. De sol. De sol na Por quê? mama. O sol, ele ajuda a proteger o mamilo. Ok. Tá? Então, a gente ensina a... Eu sempre falo para elas, pega uma camisa velha, qualquer roupa velha, corta só na auréola. 10 minutinhos de manhã, 5 minutinhos, qualquer horário, já ajuda bastante. E quando o neném for mamar, a primeira hora é muito importante o neném aprender a fazer a pega certa. Ok. Então, o neném, ele não precisa pegar o leite, ele não fica no bico do peito, que todo mundo acha que tem que ter bico, né, Gi? Tem que ter bico para o neném mamar. E o neném, ele não mama no bico, ele mama na auréola, Ok. tá? O leite, ele fica na auréola. Então, os ductos lactíferos da mama, que são os ductos lactíferos, aqui é a auréola. Então, o neném, ele tem que abocanhar uma parte da auréola. Entendi. Se o neném acaba pegando o bico do peito, acaba machucando, que é sensível, dolorido, Ok. tá? Não que o bico do peito não saia o leite, ele sai o leite, mas se é uma mãe que tem bastante colostro, ele já sai facinho, o neném não precisa ter muito trabalho, né? Vai sair no Mas fluido. mães tem hiperlactação, né? Isso. Então, existe também esse problema, né? Isso. Não só de baixa produção, mas de muita produção também atrapalha a amamentação. Caramba. Sim, eu tenho uma paciente que ela estava super nervosa por conta disso, que o bebê ela afogava e por conta de Muito leite. Muito leite. Tudo é um problema, tá vendo? Então, o neném, ele tem que abocanhar uma parte da auréola, tá? Ok. Então, não é no bico do peito que tem leite, é na parte escura. Então, o neném, eu sempre oriento as mães a pegar o peito, segurar o peito e levar o bebê pro peito. Ok. A hora que o neném manter uma pega efetiva, que daí você traz e posiciona o neném certinho. Entendi. Nunca é o seio que vai ao bebê, é sempre o bebê que vem ao seio. É sempre o bebê que vem pro peito. E todo mundo acha que tem que levar o peito pro bebê. Eu sempre falo para as mães, fica confortável, senta num lugar confortável. Sempre você tá confortável primeiro, para depois ajeitar o neném e confortar o bebê. Ok. Entendeu? Então, sempre leva o bebê pro peito. E assim, eu sempre falo com a mãe, às vezes dói um pouquinho no começo, mas não é para manter a dor. Ok. Se estiver doendo, é porque o neném tá pegando errado. Então, sempre introduzir o minguinho no canto da boca do bebê e tirar o bebê do peito. Nunca tira o bebê, o neném tá lá acoplado no peito e vai, tira o bebê de uma vez. Machuca mais o peito. Então, sempre o neném tá lá acoplado e a mãe tá lá.
doendo, chorando, mordendo um pano, né, Gi? Então, eu acho Meu assim, Deus, até isso acontece? até isso acontece. Então, tem que, tipo assim, sentiu que tá dolorido? Coloca o menino no canto da boca do bebê e tira o bebê do peito, Ok. para posicionar o neném de novo, Entendi. para não doer, tá? Então, é assim, ó, sentiu que tá doendo muito, porque algo tá errado. Ou igual a Entendi. gente falou, ou tem um freno, ou alguma posição. Às vezes é questão de ajuste do neném no colo, posição do neném no colo já vai melhorando a pega. dor. A dor já vai melhorando tudo. E a mãe tá bem posicionada, isso vale muito, por conta do braço. Às vezes fica ali numa posição muito, então, acomodar, né, no lugar que ela esteja confortável, na almofadas, enfim. Então, o posicionamento para ela, para ajudar ela também a ficar ajudar. confortável, até pro bebê, é super importante, para depois ela não ficar lá, né? Caramba. Às vezes é cervical, é o braço, é tendinite. e aí Porque o isso- neném tem várias posições. Você pode colocar o neném na posição normal, Ok. ou você pode colocar ele ao contrário, Nossa, nessa posição. caramba, essa eu não conhecia. Essa é ótima. Essa É é. ótima essa posição. Que às vezes a mãe Porque você tá sozinha, você consegue pegar com uma mão a mama e com a outra mão a boquinha do bebê, você consegue levar certinho, né? gêmeos são só amamentados assim, Assim. nessa Caramba, posição, que legal. ao contrário. E pode colocar o neném de cavalinho também, segurando de cavalinho e pôr o neném para mamar. Que legal. Então tem que ver uma forma que fique confortável para a mãe e para o bebê. É. E, na verdade, é isso que a Ci falou da dor, né? É uma coisa muito importante. Se a mãe sente uma fisgada no começo da amamentação, depois de 2, 3 segundos, isso passa, tá tudo certo. Agora, se isso permanece, é porque ela está com uma pega errada, né? Isso precisa ser avaliado, né? E também Não é normal a gente manter dor durante a amamentação toda. Isso tá errado, tá? Ou tem algum outro problema ali E envolvido, até né? mesmo laser. Não adianta querer fazer laser na mama, eu falo para todas. Se você não tem uma consultoria boa de amamentação junto com o laser, você pode fazer 1000 vezes o laser que aquilo não vai cicatrizar. Então as pessoas acham que vem de laser assim, não, eu quero fazer 5 sessões. Não. Né? Às vezes a pega, eu falei assim, você corrigiu a pega, você fez com consultoria, porque às vezes só a consultoria de amamentação, nem o laser você vai precisar depois. Às vezes uma sessão de laser junto com a consultoria você já... Só de deixar de machucar já. Já ajuda. Que antigamente tinha muitos negócios, tem que calejar, tem que doer, não tem nada disso. Eu acho que dar mamar tem que ser prazeroso para a mãe e para o bebê. Porque imagine seu psicológico, o neném tá lá chorando e a mãe já tá chegando na hora da mãe dar mamar e vai doer. Imagine o psicológico dela. Nossa. Ela não vai conseguir nem... Então, isso realmente é um caso para ser discutido, porque muitas vezes vem aquela coisa de família já da mãe, da avó, que não, é doloroso mesmo, mas você acostuma, você tem que passar por essa fase. E às vezes é um ajuste que se você faz ali, modifica tudo. É porque são muito aqui, mas antigamente não tinha nada disso, porque eu conseguia amamentar. Na isso minha foi na época? minha época. É. A gente entende porque realmente eram outros fatores, né? Enfim, mas né, cada um ali no seu tempo também. Não, da mesma forma que assim, na mesma época teve Não mães que não tinha, hoje conseguiam. E antigamente era assim, não tinha esses recursos que hoje já Sim. tem, graças a Deus. E no começo também, quando o neném nasce, ele sente muita necessidade de mamar. Ele é um sugador, a gente Ele é chama. um sugador. Tipo assim, a mãe não tá acostumada com o bebê ali querer mamar toda hora. Nossa, tá fazendo de chupeta. Não é. Às vezes é o contato da mãe, de estar perto da mãe. E é meio fisiológico, né? O bebê, quando ele nasce, ele precisa sugar muito para o cérebro da mãe, basicamente, né? Como explicando bem assim, grosseiramente, mas para o cérebro da mãe entender: se tem alguém sugando e tirando esse colostro de mim, eu preciso produzir leite, porque tá saindo, né? Então, isso é uma coisa que eu falo muito na minha consulta pré-natal. As primeiras 12 horas desse bebê ali, ele passou por um estresse muito grande quando nasce, né? Um estresse importantíssimo. Então, ele acaba dormindo muito. Né? Então, é aquela hora que a mãe tá com uma adrenalina a 1000, né? Que a criança nasceu e todo mundo em cima e tal. Ela não descansa, porque ela tá adrenalina lá em cima. E
o bebê dorme um pouco. Ele acorda, mama um pouquinho, bem pouquinho, dorme de novo, mama um pouquinho, dorme de novo. E aí todo mundo olha e fala assim, nossa, que coisa mais linda. Parece um boneco. Parece essa boneca aqui da Silene. Ó, você pega, põe no peito, põe lá de novo. E todo mundo, ai, que lindo, né? Aquele monte de visita no quarto. Passou ali as primeiras 10, 12 horas de vida, esse bebê vai falar, opa, tô com fome. Agora eu preciso mamar. Colostro. Quanto é a produção nossa de colostro? 5, 7 ml por mamada. É o que cabe dentro do estômago do bebê, né? Então, imagina, 5, 7 ml. Quanto ele vai ter que mamar no dia para fazer com que ele tenha caloria suficiente para sobreviver, né? E aí ele começa a mamar que nem louco. Fala, agora acabou minha reserva, eu preciso mamar. E aí ele gruda nessa mãe e ele vai desgrudar depois de umas 24 horas, por aí. Né? E aí essa mãe já não dormiu nessas primeiras 12 horas, tá esgotada, cheia de visita, aí você começa a fazer essa pega, no começo é muito lindo a Silene falando aqui, mas fica lá 1 hora, 2, 3, aí começa a escorregar o braço, aí você já tá cansada, você deita, você bota a criança em cima, na hora que você vê o peito tá literalmente esfolado, né? Parece que passou uma lixa. Né? E por quê? Porque a pega foi totalmente inadequada ali, né? E aí é a hora que a avó chega e fala assim, esse menino aí precisa de uma fórmula. Essa não tem leite, ele tá mamando que nem um louco, você tá deixando ele passar fome. Meu né? Deus! E aí se a gente dá essa fórmula para esse bebê, né? Aí você vai lá dar 30 ml de leite para um bebê que cabe 3, 5, 7 ml dentro do estômago, né? Esse bebê come prato de feijoada, né? Agora eu vou ficar aqui 4, 5 horas sem mamar, olha que bênção, né? Mas aí o seu cérebro não tá ativado lá no modo preciso produzir leite, né? E aí ele fala, tá tudo certo, parou um pouquinho aqui de mamar, para que eu vou ficar aqui nessa loucura de querer produzir leite? E aí a gente posterga a pojadura, que é essa descida do leite mesmo e não do colostro, né? Caramba! Então, assim, é muito complexo tudo isso, né? Esse comecinho. E a mãe sente alguns fatores de dor na hora que tá descendo o leite também. Então tem... Porque sempre no terceiro, quarto dia, que dá pojadura, quinto dia. E aí tem que se tomar cuidado também com outros fatores, né? Que a gente tem a mastite, né? Que aí tem outros fatores que precisa prestar atenção, porque isso pode depois gerar vários outros fatores. O que é isso? A mastite, ela vai, né? Eu acho que tem que prestar atenção ali do peito ficar mais avermelhado, começa a ficar febril. Porque você tem muito leite, Sim. né? Porque produziu muito. O cérebro, até ele se adaptar à quantidade que ele produz com a quantidade que o bebê mama, né? Ok. Existe né? Então, quando vem a descida do leite, ele faz um monte de nódulos de leite dentro do peito da mulher, né? E aí isso fica tudo cheio, né? E se o bebê não consegue extrair tudo isso, isso vai acumulando. E aí começa a vir dor, mesmo sem estar amamentando, né? Dor no seio, uma sensibilidade importantíssima, né? E aí, quando isso começa a ficar nas mães que têm hiperlactação, que o bebê não consegue mamar o suficiente para extrair o leite daquela mama, ou aquela mãe que às vezes fica dando só de um lado porque o outro tá machucado, né? Então aí começa a ficar cheio aquele outro lado, né? Aí começa a ter uma inflamação desses ductos, que pode levar a uma infecção, que é a mastite. Nossa! É antibiótico e são vários outros fatores. Então precisa prestar bastante atenção também com relação a isso. Gente, quanta coisa pra dar de massa. mamar. É só dar de mamar. Vai lá, então. Gente, que E loucura. antigamente, quando as mamas ficavam muito cheias, o povo antigo usava muito compressa quente, né, Gi? Não. E hoje em dia não se usa mais compressa quente. Compressa fria. Compressa fria. É o contrário. Ao contrário. Na verdade, assim, a compressa, ela funciona assim, né? A compressa quente, ela vasodilata os ductos, né? Então, aí você tem uma maior, melhora essa dor no local. E, às vezes, a mãe consegue, quando a mãe está bem orientada Sim. e sabe ordenhar, às vezes, quando você tem muito leite empedrado ali, né? Que a gente chama de pedras, de nódulos de leite ali na mama, você faz essa compressa quente e ordenha mais fácil. Esse leite sai um pouco mais fácil. Mas isso precisa ser feito em quem sabe fazer a ordenha,
entendeu? Então, quando a gente tem muito nódulo ali, e aí a gente faz a compressa fria, a gente vasoconstringe. Então, você diminui essa produção aí de leite e diminui a dor e os nódulos. E aí você põe o bebê para mamar e, teoricamente, ele sozinho já vai desfazendo esses nós que formaram essas pedras de leite dentro do seio, né? Caramba. Então, são coisas que a gente tem que pensar quando usar uma e quando usar outra, Sim. né? Às vezes uma mãe que tem uma hiperlactação nesse comecinho, né? Às vezes só de tomar um banho quente, ela já sai verdade. urrando. Fala, ai meu Deus, tá tudo cheio, porque vaso dilata, enche mais, banho é uma coisa relaxante, né? Verdade. Então, às vezes isso acontece muito, né? Bastante. É uma coisa que Gente. acontece muito. Eu tô espantado aqui. Tá Tem vendo? assunto para bastante. Muito, muito. É. O que mais você trouxe? Eu trouxe esse coletor de leite, que eu sempre oriento as mães que têm. Sim, eu acho até importante você falar sobre isso e também como armazenar o leite, né? Muita gente tem dúvida com relação a Puxa o seu microfone só um pouquinho mais pra você. Aí, perfeito. Esse coletor de leite, às vezes com a mãe, quando tem muito leite, aí eu oriento a gente a colocar esse coletor. Enquanto ela está amamentando em um peito, a gente orienta a colocar no outro peito para ir extraindo sozinho o leite. Aí ele faz tipo um vácuo, Ok. e aí o leite vai caindo sozinho. Entendi, E aí, sim. Aí esse leite você pode estar armazenando na geladeira. Nossa, o vácuo dele é bem forte. É, Mas isso não dói, não. Eu não sei muito isso. É por isso que ele sai sozinho. o leite você pode armazenar na geladeira, ele dura 12 horas. Legal. No congelador, 15 dias. Caramba. Esse leite você tem que ferver uma água, desligar o fogo e esquentar em banho-maria com o fogo desligado. Ok. Esse leitinho você pode dar na colher dosadora ou no copinho pro bebê, tá? Ok. Ou pode ser dado na translactação, feita a translactação no Ok. caso que precise, entendeu? E quando, por exemplo, você armazenou lá 100 ml, congelou. A partir do momento que você descongelou esse leite, você não pode usar mais. Regra de Não. né? Não pode usar. Descongelou, acabou. Na verdade, o que tem, eu acho que até a sociedade daqui a um tempo vai acabar mudando isso também. Nos Estados Unidos, eles têm o armazenamento de acordo com o grau que chega de temperatura, os freezers. Ok. Né? Então, assim, aqui a gente fala muito em 15 dias, porque tem muita gente que tem freezer dentro da geladeira, sabe aquele congelador? Uhum. E o leite materno congela e recongela muito fácil, né? Então, se você tem um freezer que vai... Eu não vou lembrar certinho a temperatura de cada um, mas eu tenho até uma tabelinha disso certinho, que vai a -2, -3 graus. Aí a gente consegue armazenar até por mais tempo, né? Chegando aí a 30 dias e tudo. Para as mães que vão voltar a trabalhar, né? Isso é muito importante, né? Porque daí a gente consegue ir ordenhando esse leite, já armazenando, e aí a gente oferta para o bebê enquanto você tá fora, né? A mãe tá fora. Que legal. Nossa, Isso é importante. muito. É. Tem mais algum outro assunto também que para vocês seria importante a gente trazer para a mesa realmente, para a gente não deixar faltar nada desse assunto? Existe algo nesse sentido para vocês também? Que para vocês façam, isso aqui seria um ponto legal para a gente tocar também, para realmente tentar abordar o máximo esse assunto. Existe algo? Eu acho que a gente já falou tanta coisa, né? Que eu acho que é um assunto muito vasto, assim, né? Muito amplo. Então, se falar de amamentação, acho que sempre vai ter algo. Até porque, assim, cada mulher é diferente, o ambiente é diferente. A primeira gestação, que nem a primeira, você fica, né? Com vários medos. A segunda, você já Vai mais leve. vai mais leve. Eu que o diga. Mas mesmo assim, a gente sabe que um bebê é diferente do outro. Né, mas eu acho que no contexto geral, acho que a gente falou bastante, assim, né, vários assuntos, abordamos vários assuntos. É claro que tem assunto que a gente consegue adentrar muito mais, né, com relação a isso. Mas, principalmente aí, eu acho que nessa rede de apoio, nessas orientações e falar mais sobre isso, não só, como eu falei, né, no agosto,
dourado, né? Enfim, eu acho que precisa ter mais rodas de gestante que realmente fale, realmente. Hoje a gente vê que tem rodas, mas eu acho que tão subjetivo, né? Não se fala tanto nesse assunto, porque é o que a Gi falou. A preocupação é muito com relação ao parto, né? Qual é o parto, qual é a via de parto? É muito importante isso também, mas se fala ainda pouco sobre amamentação, né? Sobre informações. Eu acho que todo dia deveria se falar um pouco e sempre está mudando alguma coisa. Eu acho que importante também seria um pouco falar, eu sei que isso vai de cada um, mas com relação à chupeta, né? Hum, Isso é. Isso é de cada um, né? Mas de cada é um. aquela Acho coisa que tem assim. mais experiência de falar sobre isso que É, de consultório. eu, assim, se for ver, via de regra, né, para a amamentação em si, a gente não pode usar nenhum dispositivo, né? Então, que seja mamadeira, chupeta ou qualquer outra coisa assim, porque esses bicos diferentes podem atrapalhar a amamentação, né? Confundir a forma do bebê mamar, né? E aí acaba que ele não consegue extrair tão bem o leite do seio materno. Assim como mesmo as colheres dosadoras, Sim. mesmo a translactação, Não, porque o fluxo é diferente, né? Então, assim, a colher dosadora, o fluxo é muito maior, então é muito mais fácil para o bebê mamar mais rápido, né? E a translactação também, né? Você está injetando leite ali numa sondinha, então também um fluxo maior, né? Ele até mama diferente, eu sentia muito isso de diferença na Helena. Quando você punha ela sozinha, ela mamava de um jeito, quando punha a trans, ela mamava totalmente diferente, né? Porque o fluxo é diferente. Então, todos esses dispositivos atrapalham a amamentação. Mas eu, como pediatra, eu não sou, e mãe, eu não sou tão contra o uso de dispositivo, tá? Desde que ele tenha um uso correto, né? Então, assim, no primeiro mês, a gente não vai usar nada disso, porque a gente precisa que essa mãe entenda esse bebê, que esse bebê entenda como mama, que a gente estabeleça bem essa amamentação, ou que seja uma mamadeira, ou que seja o que for, né? O colo e tudo mais. Mas a gente tem que estabelecer bem essa forma de amamentar e tudo mais, né? Como esse bebê vai ser alimentado. Depois de um mês e meio, aí a gente pode pensar em alguns dispositivos para as mães que precisam. Por exemplo, eu tenho mãe que volta a trabalhar com 2, 3 meses, né? E o bebê é um sugador. E aí a gente vai fazer o quê com esse bebê? Vai deixar chorando? Né? Então, de repente, a chupeta ajuda a acalmar, né? Dentro da UTI, às vezes a gente usa para bebês que têm fome, que não podem comer, porque por algum motivo específico. Então, assim, existem indicações, assim, que eu acho válidas, que a gente também não pode simplesmente... As pessoas já julgam, né? Porque, assim, é um assunto que se aborda muito, mas muita gente, assim, dá chupeta se sente culpada, aquelas que falam que não pode, ou que, né, enfim. Exato. Então, assim, e eu acho que tem que ir muito de cada família. Tem aquela mãe que tá ali só para isso, né? Então, ela vai ficar com um bebê plugado nela ali o dia inteiro e tá tudo bem, né? Então, a gente também tem que pensar um pouco na forma com que a família flui. Mas eu acho que, além de tudo isso, o que eu sempre falo para as famílias que acompanham comigo, quando a gente coloca um dispositivo desse, a gente tem que pôr com prazo de validade. Né? Então, a gente tem que pensar na retirada, né? E não pôr e deixar esse bebê essa criança com 7, 8 anos na mamadeira, na chupeta e etc. Né? Então, a gente tem que pôr por momentos específicos, mas a gente também tem que tirar quando a gente achar válido, né? Sim. Eu tenho uma experiência, por exemplo, o meu primeiro filho mamou no peito até os 3 anos. Caramba. Aí eu voltei a trabalhar com 4 meses. E eu não introduzi nada. Nem mamadeira, nem chupeta, nem nada. E aí, a primeira noite, ele passou fome a noite inteira. Aí, a hora que a minha sogra conseguiu dar mamadeira para ele, foi de madrugada, às 5 horas da manhã. E eu trabalhando. Então, assim, ele mamou até os 3 anos, peito, e depois mamou mamadeira até os 2 anos. E aí não confundiu, ela continuou com a amamentação, então, né? O dia que ficava na avó, mamava mamadeira. E o dia que ficava em casa, mamava peito. Que legal. Então, conseguiu conciliar. Com o outro, a mesma coisa. Que com o bacana. outro, eu já comecei diferente. Como começou com outro? Não, é que o primeiro eu não dava nada. Tinha Ok. medo, entendeu? Aí o outro, uma semana antes de eu começar a voltar a trabalhar, eu já comecei a introduzir alguma coisa que ele conseguisse pegar, entendeu? Qual é o momento certo de trazer esses
acessórios e tal, ou de começar a introduzir outras coisas? Existe um momento indicado para isso? Eu acho que isso varia muito de família para família, né? Ok. Então, tem famílias que a gente não precisa colocar nada e tá tudo certo, né? Que a mãe tá ali, que a mãe às vezes vai ficar 6, 7, 8 meses de licença, ou que tá em casa com o bebê. Ok. Ou mesmo as mães que não estão, mas que o bebê é tranquilo, que mama a cada 3 horas e fica Dorme. tranquilo, dorme e consegue brincar bem sem, né, a presença da mãe. Então, assim, isso vai depender muito do binômio em si, né? Mas eu nunca introduzo antes de um mês e meio. Porque Ok. senão eu acho que a gente perde nesse tempo, é o que eu brinco com as mães, a gente tem que sobreviver, né? Então, ficar com o bebê, começar a entender o bebê, né? Começar a entender a rotina da casa que se transformou. Então, a gente precisa primeiro ter tudo isso bem estabelecido para depois pensar em dispositivo. Bacana. E até quanto tempo a mãe deveria amamentar num cenário ideal? Num cenário ideal, até 6 meses exclusivo, Ok. né? Só leite materno e até 2 anos ou mais. É o que a sociedade preconiza. É o que a sociedade preconiza. Mas para você, isso também faz sentido? Para mim, faz sentido desde que a família flua bem, né? Ok. Porque eu tenho crianças que às vezes com 2 anos e meio, são tão agarradas no seio da mãe que elas nem comem direito. Ah, E aí, você pega uma mãe esgotada, porque a criança mama dia e noite, né? Levanta a blusa dela em qualquer lugar e tudo mais. E você pega bebês bem, que eles estão bem, né? As Sim. crianças estão bem, só Mas que elas são ela- muito agarradas, né? Então, depois de um ano, eu já costumo conversar com as mães para que a gente comece a dar um pouco mais de limite para essas crianças. Ok. Mas isso é uma conduta minha, isso Sim, não é o que a sim, sociedade preconiza, tá? Sim, Isso é claro. uma coisa que eu acho que fica mais adequado. Então, assim, para que não fique o tempo inteiro ali, acho que a gente pode. Tem outras formas de acalentar essa criança, tem outras formas da gente fazer essa criança ser feliz, que não seja só Sim, sim. né, no amamentando. Então, porque a pergunta foi exatamente nesse sentido, porque assim, muitas vezes a gente repete muito do que a gente ouve, mas no dia a dia se torna mais um peso para a mãe. Sim, sim. Mas eu tenho muitas mães que vão bem, assim. Quando a gente começa a dar essa orientação, né, que elas entendem um pouco melhor. Eu tenho bebê que mama só pra dormir, que mama só na hora que acorda e passa o dia super bem e tá tudo bem, entendeu? Ou seja, para ter essa rotina de vínculo com a mãe também. Sim, e um pouco do aleitamento ainda, Sim. né, que faz bem nutricionalmente falando, né? Então, assim, acho que a gente tem que começar a ver como funciona a família, né? Entendi. Pra ver o que Entendi. você consegue propor, Que né? bacana. Me conta, como eu te encontro se eu estou precisando de você? Onde eu te acho? Qual o tipo de sinal de fumaça que eu mando para te encontrar? Como uma mãe consegue te encontrar? É assim, hoje em dia é mais boca a boca, né? De bastante uma conhece, a outra fala, e vai, e aí uma vai indicando a outra vai Tem o passando. WhatsApp, né? Mais E tem o WhatsApp também, o Instagram, Qual é o seu Instagram? Silene Ferraz. Simples, Isso, tranquilo, é simples. Silene Ferraz. Isso. Então, gente, aguarda esse Instagram também. Não perde. Você vai precisar de ajuda, tá aí. Então, esse contato, pra mim, ele foi muito legal. De verdade mesmo. De verdade. Porque muitos detalhes, eu espero que aconteça isso, que eu tenho a oportunidade de ser pai realmente. Estou casado já há 10 anos. Então, a gente deixou nas mãos de Deus que a qualquer momento a gente está esperando isso já acontecer. E com certeza entender esse lado, esse momento, entender um pouquinho de como eu posso ajudar a minha esposa e observar esses detalhes, eu acho que faz muito sentido sim. E é uma forma diferente de poder olhar para essa situação e não achar que tá tudo sempre, tudo bem, tudo é natural. E saber que existem esses momentos que você fala, cara, não dá, precisa de ajuda, preciso de anjos, preciso de pessoas realmente para dar esse suporte, para dar essa assistência e fazer realmente esse contato ser realmente concluído ali no momento realmente da amamentação,
mas para trazer esse conforto para a mãe também, de trazer essa segurança, de fazer isso acontecer da forma que a gente comentou. E você, doutora? Como as pessoas te acham? Eu, eu trabalho aqui também, eu atendo na UTI aqui do Hospital São Francisco, tenho um consultório de pediatria e também tenho o Instagram. Acho que as pessoas, hoje em dia, eu acho que o meu movimento maior sempre vem do boca a boca. Ok. Né, de, olha, eu tenho um filho, eu levo nela, leva você também. E eu ainda acredito muito nesse movimento, Sim. né, do boca a boca, porque eu acho que isso, para mim, ainda faz muito sentido, né? Sim, claro. Você ter a opinião de quem está próximo de você e de quem leva e tudo mais. Mas eu também tenho Instagram e tem bastante paciente que vem também pelo Instagram e tudo. Qual Acho é? que o meu maior vínculo é esse. Respirar Pediatria. Que legal. Bonito nome também. É. Que bacana. Ó, se você for procurar elas pelo Instagram, então, depois de ter assistido esse episódio, comenta que foi pelo episódio também, até para saber disso. Bacana. Se foi um canal legal também. E o seu Instagram, novamente, por favor. O meu é físio, que é o da Mali. Então, com certeza, mesmo que não seja algo exclusivo, mas acesse esses Instagrams também, até no sentido de dicas e orientações sobre conteúdos e tudo mais voltado a todo esse universo de amamentação dos bebês, de cuidados com a mãe, que eu acho que faz super sentido. Meninas, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Muito obrigado de verdade por esse conteúdo, por essa conversa. Mais uma vez eu vou repetir, eu aprendi muito aqui, para mim foi muito legal. E gostaria de dar a oportunidade para vocês também deixarem uma mensagem, ou seja, um agradecimento, o que vocês quiserem falar antes da gente encerrar também. Por favor, vamos começar com vocês. Eu queria agradecer pela oportunidade, muita gratidão por tudo. Pelas pessoas, pela confiança das pessoas de poder ajudar, de poder estar junto com elas nos momentos mais difíceis. Muito bacana, muito bacana. Por favor, doutora. Eu também quero agradecer, né, a oportunidade da gente divulgar cada vez mais, né, esse assunto que eu acho que é tão importante. E o que eu queria deixar sempre que eu acho que é o principal aqui de tudo que a gente falou, é que a gente precisa procurar ajuda de quem sabe ajudar, né? Então, assim, se eu tenho um carro quebrado, não adianta eu ir no farmacêutico, eu preciso ir no mecânico. Então, se eu tenho uma amamentação quebrada, eu preciso da ajuda de quem sabe me ajudar. E não da avó, da tia e da amiga que conseguiu, né? Então, eu acho que esse é o principal. A gente precisa de uma rede de apoio de quem sabe ajudar. Perfeito, ótimo. E agora você? Bom, primeiro eu quero te agradecer, né, por ter aberto esse espaço para a gente trazer esse conteúdo, principalmente aí sobre amamentação, que é muito importante. Quero agradecer a Silene, né? A gente trabalha muito, né? Nós estamos o tempo inteiro juntas, dentro de sala de parto, fora, até nós nos encontramos até muitas vezes na casa de pacientes. Então, esse vínculo é porque a gente, né, são confianças, né, que a gente vai gerando e aprendizado. Então, assim, eu falo que eu aprendo também com cada paciente minha, com cada profissional. Agradecer a doutora Giovana por estar aqui hoje também, né? Falando sobre tudo isso. Hoje em dia, a nossa vida é tão corrida que a gente, às vezes, não para passar essa informação que é tão importante, né? E estar aqui hoje, para mim, foi muito gratificante, né? Por ter aberto esse espaço. Então, eu agradeço imensamente. E, realmente, assim, deixar que eu acho que vale muito o amor, né, respeito, e quem cuida merece ser cuidada também, e eu acho que estamos aqui para isso, é como a doutora Giovana falou, procurar quem realmente está ali para ajudar, né, que está ali disposto a estar ali naquele momento para aquela pessoa, para aquela mãe. Muito obrigado mais uma vez. Eu peço desculpa pela minha limitação nessa conversa como homem também, fora desse universo. Mas tentei fazer perguntas de verdade sinceras para mim, para tentar realmente entender o que acontece. Espero que as pessoas que assistiram até aqui tenham aproveitado muito desse episódio também. Se você chegou até aqui, não esquece de fazer tudo aquilo de novo. Se você não fez ainda, curte, comenta, compartilha. E eu tenho certeza que esse episódio tem muito valor.
Então aproveita, segue elas também no Instagram que foi passado e não deixa de compartilhar. Te espero no próximo episódio. Abraço!